tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, e hoje eu tô aqui para pagar uma dívida. Sim, que nós devemos, nós não nega, mas não paga, entendeu? E é o seguinte, que a viagem de Búzios, falta mostrar para vocês o tour, né? Mostrar um pouquinho do hotel, falar sobre o hotel, falar sobre o lugar, falar sobre as pessoas, falar sobre despesas e por aí vai. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas se ele ficar longo, me perdoe. Eu sei que vocês não gostam, mas tem hora que não dá, né? Então, beleza. Partiu falar de Búzios. Em primeiro lugar, vamos começar pelo pré-viagem. Como foi essa pré-viagem? Bom, essa viagem ela tinha sido programada para ser feita num pacote. E aí, no meio de conversas, nós decidimos que essa viagem seria feita de uma outra forma, nós iríamos de carro. Então, beleza, iríamos mais meninas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que no final das contas não foi bem assim que aconteceu. A viagem tomou um outro corpo e no final das contas fomos para essa viagem só eu e a Sá. Bom, já queríamos só nós duas. Vamos pesquisar uma passagem de avião aí. Eu nunca andei de avião, é bom que eu ando, aquela coisa toda. Quando nós fomos ver, tava super caro. Porque uma coisa foi lá atrás, quando a gente olhou. Quando a gente foi olhar agora, era muito caro. E não dava. Por quê? A gente tem que ter metas quando a gente vai fazer essa viagem. Então, esse vídeo é sobre dicas, tá? Então, dicas de Búzios e dicas de viagem. Então, quando você for viajar e você for de avião, programe-se com antecedência, porque de ônibus também oscila o valor da passagem. Então, fica uma dica: sempre se organize o máximo possível. Se não, se for de última hora como a nossa, vai, pesquisa também, que dá para ser feliz, né? E aí, enfim, decidimos ir de ônibus, pesquisamos essas passagens e comprar pelo site era um preço e ir até a bilheteria. Tanto da rodoviária daqui de BH, porque a viagem, o sonho era ir todo mundo junto e misturado, né? No final das contas, fomos duas pessoas só e cada uma de um lado, meu bem. Eu saindo de Belo Horizonte, Sabrina saindo de Lafayette. Pensa só, bateu um medinho, bateu um medinho. Eu não entendi que eu tenho o hábito de viajar sozinha desde os 12 anos de idade. Sempre que eu preciso, eu vou. Gente, vou para São Paulo, vou para outros lugares sozinha, nunca foi um problema. Nesse dia, bateu a nhaca que eu vou te contar. Mas enfim, superamos, fomos. E aí, a passagem de Belo Horizonte para lá, a gente, dentro dos dias que a gente queria ir, iria ficar muito cara. Não tava tão baratinho assim, não. Não é que é muito cara, não é isso. Só que a gente imaginava outro valor, sabe? E aí, a gente imaginava porque, como a gente tinha olhado, se saísse antes dessa data, era tipo um valor. Só que dentro dos dias que a gente queria ir, porque a gente foi numa segunda-feira, não dava para ir antes porque eu tinha um trabalho de pós, na minha pós para entregar, então só dava para ir segunda-feira depois da aula, porque meu trabalho era no último horário. Aí então nós pagamos mais caro. Eu, né, vou falar os valores da viagem para mim, tá? Da Sá oscila um pouquinho. Aí, minha passagem de ida para o Rio foi R$ 135, foi bem mais cara que a da Sabrina. Porque a gente foi numa segunda-feira que não era feriado, mas era um dia meio que comemorativo, por isso era mais caro. Só que se a gente fosse no outro dia, era mais barato, só que a gente iria perder dias lá na viagem, então não valeria a pena, por causa de pouca coisa. Bora lá. Não existe passagem que vai direto para Búzios. Você chega na rodoviária do Rio de Janeiro e você compra a viagem para você ir para Búzios. Só pode existir direto de outros lugares, mas dos lugares que nós partimos não existia essa passagem direto para Búzios. E aí então nós fomos lá, compramos, tínhamos que comprar a passagem. Só que as passagens lá, assim, em determinados horários, as passagens oscilam de mais barato para mais caras. Aí, beleza. A Sá falou assim: Tchuca, eu já corri lá, descobri que tem um ônibus que sai 6 horas. Eu desembarquei 5h54, o ônibus chegou. Eu desci do ônibus 5h55. A Tchuca, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Corremos igual uma louca, tá vendo? Vale a pena minhas corridas matinais. Correndo, fogo, pernas para que te quero. E fomos lá, compramos a passagem. A passagem do Rio para Búzios, na segunda-feira que nós chegamos, no dia 22, nós pagamos R$ 59,92 nessa passagem. Não é muito baratinho, não. Mas fazer o quê, né? Todo sonho tem um preço. Partiu. Chegamos lá, a gente entendeu que nós chegaríamos numa rodoviária. Não chegamos. Então, na hora de embarcar para lá, a gente colocou nossas bagagens no bagageiro. E, não, gente, mala tem que colocar, tá? Mas se for com mochila, igual a da Sá, que era uma mochila, era uma mala com carinha de mochila, ela podia ter subido com ela. E aí a gente colocou lá no Google Maps e a gente viu que a gente estava perto do hotel. Chegamos perto do motorista, pedimos ele para desembarcar ali. E ele falou que tudo bem. Aí a gente falou assim, ele podia ir lá pegar a nossa bagagem. Ele falou, não, eu não pego. Inclusive, ele não foi nada legal, ele foi mega grosso com a gente. Mas foi só motorista, tá? Que o povo de lá é uma bacana. E aí a gente
teve que esperar chegar até onde seria a rodoviária, só que lá não é uma rodoviária, é um ponto de ônibus, uma rua de pedra que você chega lá, o ônibus para, você desembarca e vai para onde você tem que ir. Só que esse lugar é muito perto do centro e a gente não só do centro, mas da rua de pedra, e a gente não sabia. E ao invés de a gente ir atrás de um transporte público ou pegar alguma coisa, não, decidimos ir a pé, porque lá tava falando que era perto. Gente, a gente andou igual duas condenadas num sol de viver, amiga, num sol que você pensa, rachar as mamonas, a gente com roupa para frio, porque tava frio aqui, então a gente saiu um pouquinho mais vestida, chegando lá, gente, mas a gente não sabia se era a gente que empurrava a mala, se a mala que empurrava a gente, se a gente que carregava a mala, se a mala nos carregava. Foi uma luta até chegar no hotel. Chegamos no hotel, chegando lá, fomos super bem recebidas, né? E lá, quando a gente chega no hotel, rolou uma decepção. Mas no Top Hotel eu falo mais sobre isso. Rolou uma decepção, mas enfim, fomos super bem recebidas. A gente não pôde entrar no nosso quarto, porque não estava no horário de check-in. Mas geralmente eles deixam a gente entrar antes, desde que o quarto esteja disponível. Mas não estava. Então, fomos lá no banheiro, trocamos de roupa, fomos para a praia e deixamos as nossas malas ali na recepção do hotel. Fomos conhecer a primeira praia, que foi Jeribá. Gente, aquele lugar é lindo, amamos. Mas aí a gente se deparou com uma primeira coisa que eu vou deixar como atenção em relação a Búzios. Quando você chega na praia, como não tem restaurantes em orlas, né? Tem o pessoal que chega e te oferece as porções e tal. Não tem muito, tem uma praia ou outra que você vai encontrar, mas assim, na beira da praia é um pouco mais difícil, né? E aí, então, vieram várias pessoas até nós fazendo suas propostas, até que chegou uma determinada pessoa que nós aceitamos. A maioria cobrava aí R$ 50, um pouco para menos, e esse nos cobrou R$ 30 e a gente gostou, porque a gente queria um lugar para ficar, porque a gente tinha combinado, meio que combinado, uma entrava e a outra ficava para olhar as coisas, né? Não precisa, Búzios você pode curtir, relax. Entre aspas, mas pode. E aí, então, a gente foi e optou ficar nesse lugar, porque se a gente comesse com eles, eles não nos cobrariam a sombrinha e as cadeirinhas. Beleza, lá vai as duas iludidas, né? Gente, o pessoal cobra muito caro, eles abusam mesmo, eles vêm, tá escrito turista, mete sua facada nesse povo. E aí, né, foi super caro, a gente pagou mega caro na porção, uma porção de peixe com camarão foi R$ 90. Eu sei que para alguém que tá vendo pode não ser caro, mas eu achei muito caro, porque eram duas pessoas, a gente queria pouca coisa, só que eles não fazem porção para menos, pelo menos quem nos atendeu não fez porção para menos, fez porção a mesma quantidade que ele faria, ele fez, ele diminuiu, diz ele que diminuiu, acredito que ele deve ter diminuído sim, mas a gente custou comer aquilo tudo, pagamos mega caro na porção, R$ 90, muito caro, e R$ 10 na bebida. E aí a gente ficou lá e tal, então deu 110. Na hora de pagar, ele chega com a conta de R$ 140, falando que os R$ 30 era o serviço. Gente, tinha nada de serviço, ele cobrou da gente. Então, fica atento, observa isso lá. Fora isso, o que eu tenho para falar para vocês? Outra coisa de preparação pré-viagem foi que eu não tinha uma mala de mão. A gente tem mala aqui em casa, mas mala de mão nós não tínhamos. Então, eu comprei uma mala que custou R$ 169. Então, assim, vê o que você precisa antes de você viajar. Biquíni, né? Você vai ver qual lugar, qual destino. Mas no meu caso, como era praia, então eu precisei de comprar biquíni e precisei de comprar mala e outras coisas, como protetor solar e etc. Então, faça aí um checklist pré-viagem que ajuda muito, tá? Inclusive, eu fiz o checklist, mas eu tirei o shampoo e condicionador e creme de pentear, porque eu fui usar e não voltei com ele pro lugar. Aconteceu, eu esqueci aqui, tive que comprar lá. Então, faça um checklist, prepara, leva embalagens pequenas igual a Sala levou, porque é bem útil. Bom, em relação ao lugar, o que a gente tem para falar sobre Búzios? Búzios é um lugar lindo, extremamente encantador. A palavra que eu tenho para falar sobre lá, o que Búzios representou para mim é encantamento. Encantamento porque as pessoas são super educadas, são super acessíveis, elas te auxiliam, elas são, nossa, um encanto, um amor, assim. Tudo que eu vou falar, gente, é baseado na minha experiência e da Sabrina. Alguém pode ter tido melhor ou pior, enfim, mas é a nossa experiência, tá? Então, é um lugar que roubou o meu coração. Búzios é um... Eu ainda vou conhecer outros lugares no Brasil, mas até o momento é o meu lugar favorito. Assim, cara, é apaixonante, é apaixonante. E outra coisa que me fez encantar por Búzios é que homens lá, por ser um lugar de praia e tudo, você ficar de biquíni, tudo bem que eu sou fã dos biquínis grandões, então provavelmente os homens nem gostam,
Mas assim, os homens não te olham como se você fosse um pedaço de carne. Eu fiquei mega encantada, liguei pro lindo, falei, amor, esse povo aqui, amor, a gente. Eles não olham pra gente como se a gente fosse um pedaço de carne e tudo. Então, pra mim foi muito especial. Era uma viagem que eu tava fazendo de realização de um sonho e tudo, e eu já tava preparada, né, pra aquelas piadinhas sem graças e tudo. Mas não teve nada disso. É um lugar que os homens te respeitam. E, gente, pra começar, uma situação que aconteceu, estávamos eu e a Sá sentadas assim na praia. Estavam dois amigos, dois gringos, assim, e um outro grupo de meninos. Gente, a gente tava de biquíni. Nesse dia eu nem tava de biquíni grandão. A gente tava lá sentada, curtindo, comendo, conversando, entrando na água cada hora uma e tal, e voltava. Em nenhum momento eles nos olharam, com pelo menos que eu percebi nenhum olhar de desejo nem nada. Como se tipo, tivesse um bando de cara ali. Então achei muito legal isso do fato das pessoas serem educadas, respeitosas, acessíveis e tipo, te ajudar muito, super auxiliadoras. Então, isso vale muito, muito a pena no lugar. Eu acho que isso faz o passeio ser mais encantador. As praias são lindas, limpas, mar calmo, não tem aquela onda. Tipo assim, se você gosta de pegar onda, eu acho que não deve ser muito as praias de Búzios para você. Então, tipo assim, o mar é calmo, então eu não sei nadar, mas eu amo entrar na água, então para mim foi super especial que eu curti todas as praias que nós fomos, das que nós fomos. Eu curti, eu aproveitei, entrei no mar. Outra coisa, lá é muito seguro. No início tava eu e a Sá revezando quem entrava na água, a gente entrava rapidinho para outra poder entrar. E indo, né, aos lugares, nós conhecemos um restaurante que eu não me lembro o nome, eu não guardei a notinha do lugar, mas um restaurante mega encantador, gostoso, agradável, comida boa, papo bom, atendimento excelente. E aí, elas falaram, se a gente tinha algumas dúvidas, começamos a perguntar. Dúvida um era porque nós estávamos num lugar de praia e as pessoas ali não andavam de biquíni. As pessoas já saíam da praia vestidas, não era saída de praia, era de roupa. E aí eles nos falaram que como lá é um balneário, né, é uma cidade turística, mas as pessoas, né, os pescadores e todas as outras pessoas, né, trabalhadores que moram ali, eles não usam a roupa de praia, porque, né, ali é a casa deles. E você se sente meio desconfortável, porque quando a gente saiu uma vez só, e só com a parte de cima e com a canga por cima, mas o biquíni estava exposto, as pessoas ficavam olhando pra gente assim, meio incomodadas, então foi daí que foi a nossa pergunta para elas nos explicaram, então fica a dica 2 aí. Em Búzios, vocês sempre andem com roupa, tá? Não fica andando de biquíni pra cidade, pra cima e pra baixo, não, porque eles não têm esse hábito. Segunda coisa, terceira coisa, né? Falando primeiro de segurança, dos caras não, de respeito dos caras não olharem, de não andar de biquíni. A próxima coisa que nós vamos falar é segurança. Seguinte, vocês não precisam deixar suas coisas jogadas lá, entendeu? Porque aí também você tá falando pro ladrão, vai me rouba, por favor. Não, nada disso. Mas lá as pessoas não têm o hábito de roubar, de furtar, mexer nas suas coisas. Então dá para deixar suas coisas e entrar na praia. O que que eu e a Sá fizemos? A gente não estava andando com dinheiro, estávamos andando com cartão. A gente pegava as nossas bolsas e guardava muito bem escondidinho o nosso cartão, as nossas coisas e telefone. O resto a gente deixava lá porque o resto era roupa, comida e tal, assim, frutas, né? Então, quem ia querer roubar frutas? E essas coisinhas, assim, acessórios que a gente estava usando, então, não era nada que oferecia risco. Então, o que a gente fazia? Deixava exposto as nossas coisas ali, mas nada de valor. Então, não teria nada para ninguém chamar atenção. E isso a gente curtiu muito mais o passeio. A gente começou a ir pra água juntas, curtiu o momento ali juntas. Então, assim, lá não tem muito esse perigo. Desde que você, igual falaram pra gente, não deixe exposto. Tenha cuidado, tenha atenção. Lá da água, fica de olho nas suas coisas, mas não precisa de você se preocupar. E realmente não precisa. Eu achei muito engraçado. Sim, engraçado em Búzios. É o quanto de gringo que tem naquele lugar. Gente, a brincadeira da viagem minha e da Tchuca era o seguinte. Ô, Tchuca, olha aí. Qual que é o sotaque desse? Qual país? A gente ficava tentando adivinhar de qual país a pessoa era. A gente viu vários los hermanos argentinos, chilenos, espanhol, mexicanos. Mexicanos não sei identificar, foi mais a Sabrina que identificou os mexicanos. A gente identificou muito inglês, muito australiano, alemão. A gente viu um alemão, gente, mamado, mamado. Tava dando pinga pro cara, gente, coitado.
Era uma cena engraçada de se ver. Eu sei que não é coisa de rir, não, mas a situação foi engraçada. Então a gente viu muito gringo. E aí essa moça do restaurante contou pra gente que mora lá uma média de 8.000 argentinos. Lá é lotado de argentino. O hotel que nós ficamos, os donos são argentinos. Só uma das pessoas que estavam na recepção que eu vi que era brasileira, as outras duas eram argentinas. As pessoas super agradáveis. No comércio, quando você vai no comércio da cidade mesmo, tipo no supermercado, no sacolão igual nós fomos, nem todo mundo é muito agradável, não. No comércio, te atendendo como cliente. Agora, se você vai lá e pergunta, tira uma dúvida, que ajuda, eles são super solícitos. Eu fiquei impressionada. Assim, a gente teve uma mega boa experiência, sim, na maioria dos lugares. Nós fomos na Havaianas, em restaurantes, assim, na maioria nós fomos bem atendidos. Mas aconteceu que no supermercado, no sacolão, em outros lugares, tipo, americanos, nós não fomos assim, muito bem atendidos, não. Mas ok, nada que queime o filme daquela cidade maravilhosa. Bom, próximo tópico nós vamos falar do hotel. Primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui, que o hotel é bom sim. Eu não quero que vocês interpretem mal. A nossa experiência meio que negativa com o hotel foi por outra coisa, mas o hotel é muito bom sim. Então, o hotel é o seguinte, é um hotel que se você está procurando lugar para dormir, um lugar para ficar com determinado conforto e preço baixo, esse é o hotel. Fecha com ele, não tem que pensar. Localização, ele é mediano, ele não é tão perto de tudo, mas ele não é tão longe. O transporte público custa R$ 3,50 a passagem, é mega eficiente. As vans lá, não é ônibus, é van, elas te levam para cima e para baixo, então assim, não tem com que se preocupar. E os motoristas das vans são super educados, solícitos. Eles, inclusive, param fora do ponto. Quando eles veem que você tá meio assim, ó, tentando entender, eles param e perguntam: você tá querendo ir pra onde? Tal, te pergunta, às vezes até grita e tal. Super tranquilo, super resolve o seu problema. Depois que nós descobrimos que o transporte público de lá é super eficiente, não andemos mais a pé, igreja, só de van. E super resolveu o nosso problema, super barato, confortável e eficiente. E o hotel também indico. Agora, se você está indo para um passeio romântico, ou você quer conforto, ou você quer um bom hotel, não te indico. Bom mesmo? Não indico lá não. Porque lá, o que aconteceu a decepção? Explicando melhor. A gente viu uma foto e chegou lá, era outra coisa. Que a gente ficou. Quando você entra, tem uma cama aqui, tem esse espelho. Olá! Aqui tem essa porta que dá num banheiro, ó. Banheirito. Gente, agora tá tudo sujo e desorganizado porque a gente tá indo embora. E aqui a cama a gente nem estendeu porque a moça já vem recolher. E aí tem esse negócio que é um grande auxílio, um ar-condicionado que funciona e não é aqueles tão geladão, pra quem não gosta muito igual a mim. Tem esse lugar pra pendurar roupa, a cama que a gente dormiu, tem um frigobar e o quarto, e tem essa TV, que é uma TV a cabo, que tem uns canais bacanas. E o quarto é só tudo isso. Bem pequenininho, e essa é a vista do nosso quarto, e ele tem essa, tá vendo? Essa porta grande com essa cortina. Quando eu vi a foto, eu fiquei mega empolgada com o hotel. Falei, Tchuca, olha esse hotel, não sei o que, gostei. A gente definiu praticamente aquele hotel, tudo bem que pesquisamos sobre, mas o que fez a gente definir muito o hotel foi a imagem do quarto. Era exatamente o que a gente queria, assim, sabe? Mas chegou lá, não era o quarto. A piscina, eles colocaram uma foto, chega lá, não é aquela piscina, é uma piscina pequena. Mostra um hotel muito grande, chega lá, o hotel é pequeno. O quarto não era o que nós esperávamos, sabe? Eles colocaram até, a gente deduz, né, que eles colocaram, era uma cama de casal, uma cama de solteiro. A gente acha que tinha aquela cama de solteiro que eles colocaram lá, porque nós éramos duas meninas, a gente não falou se a gente era amiga ou um casal, o que que era. Então, na dúvida, a gente entendeu que eles colocaram aquela cama. Tudo bem que a gente dormiu juntas. Gente, é hábito. Não só na viagem, mas outras oportunidades na vida. Nós amigas, a gente costuma dividir cama. Enfim, nunca foi um problema pra gente. Então, dormimos juntas e usamos aquela cama de apoio para guardar as coisas. Mas eu não gostei, assim, venderam uma coisa, chegou lá, era outra. Isso decepcionou muito a gente. Mas fora isso, vendeu uma coisa e na realidade era outra, não chegou a ser um problema, porque nós fomos super bem recebidas no hotel, fomos bem atendidas, o café da manhã era simples, mas muito bom. O que deixou a desejar foi a limpeza. O que acontece? O lençol estava limpo, mas estava encardido e estava tipo meio com
umas partes mais fininhas, você vê que já tá bem velho, bem usado. O chão, você olhava, tava limpo, sabe? Mas quando você pisava descalço, tava pregando, tava grudando no pé. Então, a gente entendeu que essa limpeza não foi bem feita, ainda mais eu que sou a louca da limpeza com a outra louca da limpeza, a gente sabe identificar que não foi bem limpo. Então, assim, né, paciência. E também não tinha muita higiene no banheiro, assim, vi que ele não era muito bem lavado, mas não era nada nojento, sujo que não dava pra você usar. Não era. Se eu falar que é mentira. Então, assim, é um hotel que eu não indico pra lua de mel, não indico pra casal e não indico pra quem quer algo muito bom e pra quem quer conforto. Conforto, não indico. Mas tem sim conforto. Eu achei que tem. Tinha TV a cabo, tinha ar-condicionado, tinha uma cama, tinha um chuveiro que funcionava. Tava bom, meu bem. Tava bom. E essa viagem a gente pôs um propósito nela. Era uma viagem que não era para ter altos gastos. Já que ela virou de última hora, a gente deu outra cara para ela. A gente tinha um budget, a gente decidiu, o nosso budget vai ser esse. Vamos gastar pouco, vai ser uma viagem barata. Até que a Sabrina me ensinou como que ela faz para viajar pela Europa, conhecer outros países. Ela tirou o dia de rica. O primeiro dia, geralmente, é o dia que ela vai ter, assim, que ela vai comer a comida do local, que ela vai viver como um local, que ela vai conhecer aquilo lá, que ela vai aproveitar o melhor que aquele lugar tem para oferecer. Os outros dias são dias mais simples, aí você vai comer no fast food, no lugar mais barato, enfim, você vai ver o que é melhor para você. Então, de gastos nessa viagem, qual foi o nosso gasto total? Né? A gente comeu, a gente comprou, a gente foi no supermercado, fizemos compra no supermercado, nós compramos no sacolão, a gente, porque a gente não, com o tempo, a gente não comeu muito nessa viagem, não foi uma viagem que a gente comeu muito, porque foi uma viagem muito emocionante. Foi uma viagem mais com intuito, a gente foi com uma viagem para curtir. Chegou lá, virou uma viagem espiritual, vamos dizer assim, virou uma viagem espiritual. A gente estava muito envolvida naquelas emoções, então a gente não sentia muita fome, a gente estava muito mergulhadas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, então a gente não comeu tanto igual come-se normal em viagem. Então, assim, então tem bons restaurantes, tem preços mais caros, mas tem preços acessíveis também. Enfim, transporte, hotel e tudo mais, todas as despesas dessa viagem, teve coisinhas a mais. A gente pode ter gastado a mais e não vai estar aqui nesse budget, porque eu guardei a maioria das notinhas, mas teve coisa que não tinha notinha. Como eu tô gravando o vídeo bem depois, algumas coisas se passaram. E o total dessa viagem foi... Bom, Búzios é uma viagem cara, é um passeio caro, né? Como vocês ouvem falar, a maioria de nós ouvimos falar, mas não é tão caro assim não. Dá para fazer esse passeio barato, dá para fazer ele acessível sim. E eu vou te deixar uma dica, a última dica de Búzios. Vá para Búzios! Cara, é um lugar no Brasil que você tem que conhecer. Quando você chegar lá, nem parece que você tá no Brasil. Apesar que eu nunca fui para fora do Brasil. Mas eu fiquei com uma sensação que era um lugar muito diferente dos lugares que eu já fui no Brasil. A Sá, né, mora nas Europa, ela já conheceu alguns dela mora na Irlanda, né, conhece outros lugares ali na Europa, e ela falou que realmente é diferente, parece que você não tá no Brasil, não é só pela quantidade de outras línguas que você ouve, mas é pelo estilo de vida mesmo, muito bacana. O meu último conselho fica esse, vá para Búzios, é um lugar que você tem que ir, sabe, igual o vídeo que eu liberei, eu vou liberar ainda, não sei para vocês, de listas, coloca na sua lista. Búzios é um lugar que você tem que ir. Então, meus amores, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Você do ladinho daí. E do ladinho daí, aproveita e deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa aqui no comentário se você já foi ou não para Búzios, o que você tem para falar desse lugar lindo, maravilhoso. Então, do mais, milhares e milhares de beijocas e cereja. Até o próximo vídeo. Tchau!